Muitos buscam respostas, mas poucos sabem onde procurar. Você já sentiu que algo dentro de você se apagou, mesmo estando vivo? Talvez o seu corpo continue forte, mas sua alma está cansada. Ou talvez você sorria por fora, mas seu espírito já não responde. E a pergunta que ecoa no silêncio das madrugadas é sempre a mesma: o que está acontecendo comigo? A maioria das pessoas trata os sintomas, mas ignora a raiz. O pecado não destrói de uma vez. Ele corrói por dentro, reorganiza o templo, silencia o espírito, confunde a alma e enfraquece o corpo. E tudo isso sem fazer barulho. Poucas pessoas percebem quando Deus se cala. Ficam presas ao movimento externo da vida, mas por dentro já perderam a chama. Já não sentem a presença, já não choram na oração, já não discernem os sinais. Mas há um segredo espiritual que a Bíblia revela e que pode mudar tudo. Se você entender como corpo, alma e espírito funcionam e como o pecado rompe essa unidade, você poderá iniciar uma restauração que alcança suas emoções, sua saúde, sua fé e sua eternidade. Esse vídeo não é para todos. É para quem já sentiu que algo precioso foi perdido e está disposto a buscar até reencontrar. O corpo foi criado como um altar vivo, onde cada célula deveria exalar louvor. Mas quando o desejo toma o trono, o templo se torna mercado e o sagrado se mistura com o comum. Muitos tentam fugir da dor, entregando-se ao prazer, sem perceber que estão profanando o lugar onde Deus desejava habitar. O pecado não começa na pele, mas é nela que ele se revela primeiro. Há quem use o próprio corpo como escudo contra o mundo, como se a armadura da carne pudesse proteger o espírito ferido. Mas a alma doente sempre se vinga na carne. Surgem vícios, doenças, exaustões que não têm nome nos exames. O corpo, então, começa a falar por aquilo que o espírito não consegue mais expressar. E cada dor se torna um grito silencioso por restauração. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19. Essa pergunta ecoa como um lamento em meio a uma geração que perdeu o temor. Quantas vezes trocamos a unção por sensações? Quantas vezes vendemos o altar por um instante de anestesia emocional? O desejo, disfarçado de liberdade, tem escravizado o sagrado. É fácil justificar os excessos quando a alma está ferida. Comer em demasia, dormir além da conta, entregar-se ao que alivia, tudo parece aceitável. Mas há rachaduras invisíveis se formando nas colunas do templo. O corpo, quando não é governado pelo espírito, torna-se um refém da alma ferida, e onde não há ordem, reina a confusão. Um homem pode parecer saudável por fora, mas carregar dentro de si um templo em ruínas. Uma mulher pode sorrir, enquanto seu corpo grita socorro nas madrugadas. Não se trata de estética, mas de essência. Um templo bonito por fora não significa que Deus ainda habite ali dentro. A presença se afasta onde o pecado permanece. O corpo também chora, só que em silêncio. Ele geme, adoece, enfraquece. Cada descompasso é um sinal de que a conexão foi perdida. Quando o espírito se entristece, o corpo sente. Quando a alma se cala, o corpo grita. Há uma interligação sagrada entre o que tocamos com as mãos e o que sentimos no invisível. Ignorar isso é viver à beira do colapso. Por isso, quem ama a Deus precisa aprender a ouvir o próprio corpo como quem escuta um salmo antigo. Há dores que são confissões, há cansaços que são alertas, e há doenças que não nascem no corpo, mas que ele carrega como consequência. O templo precisa de vigilância, limpeza e reverência. Sem isso, ele vira ruína. Mas se o pecado começa na carne, a redenção também pode começar por ela. Um joelho que se dobra, um jejum que purifica, um toque de oração, e o templo começa a respirar outra vez. Porém, a restauração do corpo é apenas o primeiro degrau. Há algo mais profundo onde a mentira do pecado se aloja. E é lá que vamos agora.
Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A alma não grita, ela sussurra. E é nesse sussurro que o inimigo planta o engano mais mortal. A ideia de que existe um caminho mais fácil que a obediência. Nem sempre o pecado se apresenta como algo grotesco. Às vezes vem como conforto, autonomia, solução rápida. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, tomou do seu fruto. Gênesis 3:6. Assim começa o drama da humanidade, com um desejo alimentado pela alma. A alma é o campo da vontade, das emoções e da mente. E é exatamente por isso que se torna o alvo preferido do inimigo. Se ele conquista a alma, o corpo segue e o espírito silencia. É como um trio de cavalos puxando uma carruagem. Se a alma assume as rédeas, o caminho desvia. Muitos vivem buscando sentir-se bem, mas poucas vezes perguntam: isso agrada a Deus? Há pessoas que não pecam com o corpo, mas já se entregaram pela alma. Nutrem mágoas, alimentam orgulho, cultivam pensamentos impuros. Parecem ser justas, mas dentro delas o altar já está tomado por ídolos invisíveis. O pecado nesse estágio ainda não escandaliza, mas já anestesia. E é aí que mora o perigo, quando o erro já não incomoda. A primeira mentira que o pecado conta à alma é: você merece. Merece ser feliz, merece ser livre, merece decidir o que é certo. Parece justo, mas é venenoso, porque a alma que se afasta do espírito perde a bússola e, sem direção, começa a confundir luz com reflexo e paz com silêncio. O vazio se disfarça de liberdade e a alma se torna prisioneira de si mesma. Quando a alma se desconecta da verdade, surgem os ruídos internos. A confusão se instala, a culpa se esconde atrás de justificativas. E a vergonha vira uma sombra persistente que nunca vai embora. Muitos não entendem por que choram de madrugada, porque têm medo sem razão, porque não conseguem mais orar. É a alma clamando por realinhamento. Na alma moram as guerras silenciosas. É onde o passado tenta ditar o presente, onde traumas se transformam em padrões de comportamento. E onde feridas não tratadas viram filtros que distorcem tudo. O amor de Deus, a graça, o perdão. A alma ferida é um campo fértil para o pecado. Mas também pode ser um campo fértil para a redenção, se o Espírito voltar a reinar. Por isso, não basta controlar o corpo, é preciso discipular a alma, orar, meditar na palavra, confessar os medos, expor as sombras. A alma que se esconde permanece em ruína, mas a alma que se apresenta, que se despe diante de Deus, começa a ser lavada. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Essa oração é o grito da alma que quer voltar para casa. No entanto, mesmo com a alma curada, falta ainda algo mais profundo, porque há uma chama dentro do homem que, quando se apaga, nem corpo nem alma podem acender sozinhos. E é nesse lugar sagrado que o pecado tenta lançar sua sombra mais escura. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O espírito humano é o ponto mais alto da existência. É o altar dentro do altar. É lá que Deus sussurra segredos, revela caminhos e planta sua vontade. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20:27. Mas o pecado, sutil e implacável, cobre essa lâmpada com camadas de poeira e, aos poucos, o brilho se torna sombra. Quando o espírito se apaga, o homem continua respirando, mas já não vive. A rotina segue, os compromissos continuam, as emoções variam, mas o som do céu se cala. Ele não sente mais quando Deus se aproxima.
Não se constrange com o que antes o fazia chorar. O silêncio espiritual não é ausência de som, é ausência de comunhão. Há quem diga, mas eu ainda sinto paz. E de fato há uma paz, só que é a do adormecimento, não da presença. É a paz da anestesia, não da visitação divina. Quando o espírito se apaga, a alma fabrica sensações para preencher o vazio. O problema é que nada substitui a presença do Espírito Santo. E o coração sabe disso, mesmo quando a mente nega. O homem espiritualmente adormecido não percebe o abismo que se forma. Ele ainda canta, ainda lê versículos, talvez até pregue, mas o óleo já acabou e a lâmpada está vazia. Como as virgens imprudentes da parábola, ele acredita estar pronto, mas o noivo já não o reconhece. Sem azeite, não há chama. Sem chama, não há direção. O Espírito é o único lugar dentro do homem onde Deus pode habitar permanentemente. É ali que ele constrói o trono, fala nos sonhos, revela os tempos. Quando esse espaço é contaminado, Deus se retira, não por falta de amor, mas por respeito ao livre-arbítrio. Deus não divide o santuário com ídolos, e o maior deles, muitas vezes, é o eu. O que se cala no espírito logo grita no corpo. A impaciência cresce, a sensibilidade espiritual morre e o discernimento se confunde. A pessoa começa a chamar luz de trevas e trevas de luz. Os olhos perdem o brilho, o olhar se torna opaco e o coração indiferente. Não há castigo maior do que viver sem a presença manifesta de Deus, mas há esperança. O mesmo Deus que se cala também é o que bate à porta. Basta uma faísca de arrependimento verdadeiro e a chama pode se reacender. Basta um quebrantamento real, uma entrega sem máscaras, uma noite de vigília onde o homem clama com todo o seu ser. Sopra de novo sobre mim, Senhor, e a lâmpada começa a brilhar. Porém, há algo ainda mais profundo a ser entendido. Quando o espírito é silenciado, a alma assume o governo e o corpo escravizado segue por caminhos de destruição. O pecado reorganiza o interior do homem, e não é para menos. Ele sabe que, se dominar a ordem sagrada, dominará tudo. Vamos ver como isso acontece a seguir. Tudo começa com uma inversão silenciosa. O espírito, que deveria comandar, é abafado. A alma assume o leme, guiada por emoções voláteis, e o corpo, que deveria ser servo, vira senhor dos desejos. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Gálatas 6:8. A ordem sagrada é desfeita e a ruína se instala como uma sequência inevitável. Imagine uma casa onde o alicerce é ignorado. As paredes decidem para onde vão e o telhado acha que pode flutuar sozinho. Assim é o homem que vive pela alma e pela carne, sem direção do espírito. Ele tenta equilibrar sua vida, mas tudo desmorona. Relacionamentos, propósito, fé. Não há estrutura que permaneça de pé com essa arquitetura invertida. Quando o espírito é ferido, a alma se torna carente. Busca identidade em opiniões alheias, validação em conquistas, consolo em distrações. E o corpo responde, com cansaço crônico, doenças recorrentes, impulsos incontroláveis. A alma grita, eu preciso, e o corpo corre para atender. Só que nenhum desses pedidos vem do céu. Essa cadeia desordenada não é só individual. Ela afeta famílias, igrejas, gerações. Um pai desconectado espiritualmente gera filhos inseguros emocionalmente. Uma mãe guiada apenas por emoções forma lares frágeis. Líderes sem direção divina conduzem multidões para desertos estéreis. O pecado reorganiza não só a pessoa, mas tudo ao seu redor. Mas como isso começa? Com pequenas permissões. Só hoje. Não é tão grave assim. Deus entende. E sem perceber, o homem passa a viver do lado de fora da sua própria morada espiritual. O espírito se cala, e quem toma o microfone é a alma ferida, cheia de razões, dores, justificativas. E o corpo apenas obedece.
Restaurar essa ordem exige guerra interior. É preciso calar a alma para ouvir o espírito. Subjugar o corpo para fortalecer o altar. Não se trata de negar emoções ou ignorar o físico, mas de recolocar tudo em seu lugar. Espírito no trono, alma submissa, corpo consagrado. Só assim, a vida volta a fluir com propósito. Um exemplo bíblico claro é Davi. Ele pecou com o corpo, foi dominado pela alma, mas só se restaurou quando rasgou o espírito. No Salmo 51, ele clama: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Davi entendeu que a cura começa dentro, quando o espírito volta a ser lâmpada e não sombra. Mas o perigo maior ainda está por vir, porque há um momento em que a desconexão se torna tão habitual que já não dói. E quando o pecado deixa de incomodar, é aí que ele mata sem ser notado. Prepare-se para entrar nesse território silencioso e letal. O pecado mais perigoso não é o que escandaliza, é o que se acomoda. É aquele que já não fere, que já não dói, que já não provoca arrependimento. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Adão comeu e continuou respirando, mas algo dentro dele se calou. Essa é a morte espiritual, quando Deus se afasta e o homem acha que ainda está tudo bem. A pior prisão é aquela onde o prisioneiro acredita ser livre. A morte espiritual é exatamente isso, uma ilusão de autonomia, de segurança, de controle. A pessoa segue seus dias, faz planos, vive rotinas, mas já não escuta mais o céu. Já não sonha com o sagrado, já não sente falta do altar. É como um corpo que se move, sem alma. Essa separação começa com pequenas distâncias, uma oração que deixou de ser feita, uma palavra que deixou de ser lida, um culto que passou a ser apenas mais uma reunião. E de repente, o som da voz de Deus some, não por vingança, mas por escolha. Deus não se impõe onde já não é desejado. E o espírito, quando ignorado, adormece. Talvez o mais triste seja isso. O coração ainda bate, mas não por ele. O homem vive, mas vive por outras coisas. Busca prazer, status, aceitação, controle. Tudo parece razoável, tudo parece normal, mas Deus já não está ali. A arca foi levada, o véu já não se rasga, a chama se apagou e ninguém percebe, porque a dor também se foi. É perigoso quando o pecado já não causa crise, quando a alma aprende a conviver com a sujeira e o espírito se acostuma com o silêncio. Muitos estão assim, funcionando, mas vazios, falando de Deus, mas longe dele, vivendo milagres passados, mas sem presença presente. O maior sinal da morte espiritual é a indiferença. Jesus disse: tens nome de que vives, mas estás morto. Apocalipse 3:1. Há muitos hoje com nome de fé, mas com espírito morto. São ministros sem unção, pais sem direção espiritual, filhos sem fome de Deus. O templo está limpo, mas vazio. O altar está montado, mas não há fogo. O nome está na igreja, mas não no livro da vida. A única forma de romper esse estado é reconhecer a morte. Chamar pelo nome, dizer: Senhor, algo em mim morreu. E como Lázaro, esperar que a voz de Cristo chame de volta à vida, porque só Ele pode fazer o que já apodreceu, voltar a pulsar. Só Ele pode restaurar o som entre dois corações que antes batiam juntos. Mas essa ressurreição começa em um lugar específico, na cruz, porque é ali, no sangue derramado, que corpo, alma e espírito se reencontram. É ali que o que morreu pode renascer. E é para esse lugar de reconexão que estamos prestes a seguir. Há uma trilha silenciosa, onde o sangue de Jesus já passou. Ela liga o céu ao chão, o trono à cruz, o sagrado ao caído. O sangue de Cristo purificará a vossa consciência das obras mortas. Hebreus 9:14. Não é apenas perdão, é reconexão. É como se cada gota do Calvário percorresse, em sentido reverso, o caminho que o pecado destruiu. O sangue não vem para cobrir, mas para curar. Ele toca o corpo cansado e o purifica.
alcança a alma ferida e a alinha, reacende o espírito adormecido e o reconcilia com Deus. Onde havia rachadura, nasce unidade. Onde havia ruído, volta o som da presença. O sangue é a ponte que liga o homem ao sopro que o criou. Na cruz, o corpo de Cristo foi ferido para que o nosso fosse restaurado. A alma dele agonizou para que a nossa encontrasse paz, e o espírito dele foi entregue para que o nosso fosse reaceso. Não há região da nossa existência que o sangue não alcance. Cada parte do templo é tocada pelo Redentor, se houver rendição. Mas a restauração exige exposição. Deus só cura o que o homem deixa ser tocado. Muitos querem a cura do corpo, mas escondem a alma. Outros pedem direção espiritual, mas rejeitam quebrantamento. A verdadeira cura acontece quando corpo, alma e espírito se dobram juntos e dizem: eis-me aqui ferido, mas teu. O sangue fala, mesmo quando tudo silencia. Ele clama por reconciliação, ele chama o pecador pelo nome. Ele não apenas nos limpa, ele nos recorda quem somos, filhos, herdeiros, alvos do amor eterno. O sangue de Jesus é o lembrete de que não fomos criados para viver quebrados. Fomos formados para habitar a presença. Cada vez que a cruz é lembrada, o inferno treme, porque ali o plano da reconexão foi consumado. Ali, o que estava separado pôde ser unido. Ali, a morte perdeu seu rugido e a vida eterna começou a pulsar dentro de nós. E toda vez que um homem ou mulher se rende de verdade, esse sangue começa a agir. A cruz não é o fim da história, é o ponto de reinício. É onde Deus diz: ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há vida. Se ainda há lágrimas, há limpeza. Se ainda há joelhos que se dobram, há esperança. E se o sangue ainda é lembrado, há reconciliação à beira do altar. Mas há algo mais a ser revelado, porque o sangue não apenas restaura, ele sela, ele unge, ele marca. E para muitos, essa marca virá em sonhos, em sinais, em encontros sobrenaturais. Porque quando Deus restaura, ele também chama. E o chamado vem como um sussurro nas madrugadas, ou como um trovão dentro da alma. Se algo em você doeu enquanto ouvia essa mensagem, talvez não seja apenas emoção, talvez seja o som da sua alma dizendo: ainda dá tempo. Porque mesmo se o corpo estiver cansado, mesmo se a alma estiver ferida, mesmo se o espírito parecer morto, o sangue ainda clama. A cruz ainda está de pé. E Deus ainda chama pelo seu nome, mas agora é com você. Você vai continuar vivendo dividido por dentro? Ou vai permitir que o Espírito Santo reconstrua o templo? Você está disposto a entregar o que restou, para que Deus faça tudo novo? Lembre-se, quem vive sem o Espírito no trono, morre de pé. Mas quem se dobra diante de Deus, encontra vida onde só havia pó. Comece hoje. Fale com Deus como quem precisa dele para respirar. Abra a palavra como quem procura uma chave. Deixe-se guiar de novo. Corpo, alma e espírito. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal. Ative as notificações, porque juntos vamos continuar desvendando os mistérios que religam você ao seu Criador.